Bem-vindo ao MBL J.D. Vance. Bem-vindo ao MBL Mr. J.D. Vance. Houve um pronunciamento de J.D. Vance ontem feito no canal do Charlie Kirk, tá? Corajoso e claro, tá? Eu abordei isso, então se você está no Variety Plus, você já teve acesso a um belíssimo áudio meu tratando disso, mas eu vou ampliar um pouco isso com as repercussões e com as discussões que nós estamos tendo sobre o assunto, tá? O J.D. Vance, que é o vice-presidente americano, o provável sucessor do Donald Trump na próxima eleição. Falo de provável porque nunca duvide de uma ideia do que pinte na cabeça do Trump dele mesmo concorrer à reeleição, caso ele tenha condições de vencer e, enfim, caso ele se sinta confortável em alterar a legislação americana. Mas o mais comentado é que o J.D. Vance é o sucessor natural. O J.D. Vance é um cara que vem sendo muito mais resoluto à direita e que vem apontando, vamos dizer, um aprofundamento do caminho à direita do Partido Republicano e do próprio movimento MAGA. Onde eu quero chegar com isso, tá? O J.D. Vance, ele comentando sobre a morte do Charlie Kirk, ele fez um desenho muito inteligente e apontou culpados. O que ele fez? Ele falou, olha, tão logo morreu o Charlie Kirk, um veículo de imprensa, eu não sei se é The Nation ou The National, tem que pegar a lista se é The Nation ou The National, dá um Google, vai ver tem uns dois, é só procurar, The Nation ou The National, é um jornal antigo, acho que é esse aí, The Nation, isso, fundado por abolicionistas em 1865, é um jornal antiquíssimo, ele existe ainda hoje e ele é bancado pela turma do George Soros também, né? Fundação Ford, Fundação Soros, a Fundação Open Society. E este site, né, que é um jornal, The Nation, ele soltou um artigo muito espírito de porco, zombando, fazendo troço da morte do Charlie Kirk. Então o J.D. Vance ele começa falando disso. Veja, esse jornal, que basicamente está presente na história americana há muito tempo, né? Esse jornal ele foi instrumentalizado, estava fazendo piada com o nosso Charlie Kirk. E este jornal recebe dinheiro destes grandes financiadores de movimentos revolucionários, vamos colocar aqui nesses termos, e violentos ao redor do mundo, que é o Soros, ele também cita a Fundação Ford. Então ele vai fazendo essa construção, e aí ele vai explicar que existe uma série de movimentos que são antidemocráticos, que são violentos, que praticam a violência e que preconizam a morte, e que esses caras, eles usam dinheiro tocado por fundações como o do George Soros, quando não dinheiro público. E isso ele também lembra que o próprio George Soros, né, que vive de, vamos dizer, renúncias fiscais e tal, também faz uso de recurso público nas iniciativas dele, e aí depois ele opera dentro do que interessa. Então, ele faz uma lembrança, e é inteligente, e é importante ele fazer isso, e vale aqui um paralelo, isto acontece ipsis literis no Brasil, isso acontece do mesmo jeito aqui no Brasil, talvez uma mudança aqui, outra ali, mas isso também acontece. E ele prossegue também dizendo que a questão da violência política, ela é muito mais presente no campo da esquerda que da direita, e ele traz para isso uma pesquisa que saiu que mostra que um esquerdista é muito mais propenso, muito mais, não é nem que é próximo, é muito mais propenso a aceitar a violência política contra o adversário de direita do que um direitista com um de esquerda. Logo, ele explica, não existe isso, nós temos um problema de polarização, não tem. Você tem um lado aceitando a violência política contra o adversário e comemorando, que é o esquerdista, e do outro, você tem, vamos dizer, apenas um pequeno percentual pensando dessa maneira. Logo, o problema está concentrado na esquerda. E logo, de acordo com ele, para que a gente possa unir os Estados Unidos e diminuir essas tensões políticas que dividem a nação, você precisa focar em quem está dando problema. Porque veja, você precisa focar em quem está dando problema, porque não é igual. Se não é igual, veja só, o seu trabalho tem que ser focado na esquerda. E isso é um raciocínio que ele fez, que é um raciocínio que a gente também faz aqui e que a gente precisa largar de ser trouxa. Porque o nosso campo, quando vai falar sobre política, fica tentando sempre falar assim, vou fazer equalizações aqui. Então, na hora de eu tratar de uma situação que já está desproporcional, eu trato com o mesmo peso, tanto um direitista quanto um esquerdista. Isso está errado, porque você não pode tratar desiguais de maneira igual. A esquerda é muito mais propensa à violência e ela comete a maior parte das ações políticas violentas nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil. Beleza, e a direita tá aqui. Eu não vou falar, então eu vou fazer uma lei pra punir esse aqui. Não, a gente tem que focar agora nisso. Quais são as condições que permitem que esse cara cometa tanta violência e que ele tenha um discurso tão baseado em ódio? É financiamento?
é o discurso universitário, é uma leniência por parte da justiça, é, sei lá, um discurso que talvez a gente está aceitando muito numa sociedade aberta, só que talvez ele não tenha que estar presente numa sociedade aberta. É um discurso de visionismo que trata essas questões de raça, sexo, gênero, blá, 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 como temas tão centrais que eles fazem com que famílias se odeiem. O caso do Kirk é interessante pra gente discutir isso, pra fazer essa leitura do J.D. Vance aqui, tá? Porque o seu assassino, e isso vem permitindo que a esquerda seja malandra agora no jogo, eu acho que o Rizzo vai entender. O seu assassino é oriundo de uma boa família de direita americana. O pai dele era, acho que policial ou oficial. Xerife. Foi xerife, tá? Tinha um pastor, tinha uma família, ele tinha um círculo religioso ao redor da família. Bom, frequentou boas escolas, era um bom aluno. Naturalmente, assim, você olha e fala, entendi, ele é um branco anglo-saxão típico norte-americano. O rapaz, acho que é Tyler o nome dele, né, o assassino. Este rapaz ficou provado que ele se radicalizou online. Não sabemos uma razão, talvez, né? Depois descobriram que ele namorava um outro rapaz, que se identifica como um trans e talvez é um furry. Chequem aí se o namorado do cara era um furry, por favor. Mas que é um homem que acha que é mulher e gosta de se vestir de bicho. Ele, portanto, o rapaz, ele era um rapaz gay que namorava um outro rapaz. Aí alguém vai falar, não, se você namora um trans, você não é gay. Você é gay. O que você namora um cara ali, o cara lá era um cara que basicamente queria ser mulher e botava uma roupa de bichinho, né? Então, o cara era um cara gay que, por alguma razão, acabou entrando em células e núcleos de discussão política deste universo progressista, muito próximo do mundo trans, vamos colocar aí, de trans ativistas, namora e foi namorar um outro rapaz que se define como trans e acho que furry e gosta de usar roupinhas de pelúcia. Cara, o namorado dele é uma fursona, né? Fursona, é isso. Deve só descer ali. O namorado dele, mano, se identificava talvez por algum tipo de animal, né? Enfim, cara. Cara, Rizzo, você é um cara tão normal, você gosta de jogar futebol, você tá tomando seu energético. Tipo assim, você gosta de arroz, feijão, bife, batata frita, né? Sim. Você gosta de mulher. Tipo, olha lá, o Rizzo tá todo normal. Por que alguém gosta de um cara vestido de bicho de pelúcia? Eu não entendo você, porque deve ter no nosso público, eu tô falando aí que de repente, sei lá, 70% do nosso público gosta disso, sei lá, tem uns bizarros aí. Eu não entendo, eu sou tão convencional, galera, eu sou tão convencional. Ó, tem uma mulher bonita aqui. Pô, beleza, é uma mulher bonita. O que você gosta de comer, gente? Arroz, feijão, bife, batata frita. Eu sou muito convencional. Fórmula 1, eu gosto do Max Verstappen. Eu acho o Zico e o Pelé foda, sabe? Minhas preferências são tão comuns, Rizzo. Tá bom, gosto dos povos indo-europeus. Minhas nerdices são convencionais também. Então, esses caras aí, sei lá. Mas o fato é, esse cara foi radicalizado online. As últimas coisas que estão saindo nos Estados Unidos sobre a investigação, aí no caso do assassino, dão conta de que ele estava, vamos dizer, envolvido com alguns grupos, alguns núcleos de transativismo. O radicalismo dele não foi tão oriundo da faculdade, ele ficou pouco tempo na faculdade. Pode ser que ele tenha participado de algum tipo de núcleo ali que permitiu alguma radicalização com ele, mas foi mais online. Ele caiu em grupos de Discord desse universo da esquerda, e aí é muito engraçado, porque a esquerda aqui fica falando, o Discord, a radicalização, não, o 4chan, a ameaça em céu. Ora, você tá vendo isso acontecer no campo da esquerda. Os últimos mass shootings, muitos dos atiradores recentes que a gente teve, que com destaque na mídia, eram trans, eram atiradores de esquerda já. Então, eu tô botando isso aqui pra falar o seguinte, este caso é um caso muito perigoso pra esquerda. Porque ficaram soltando aí, né, documentários sobre ameaça em céu. É ameaça em céu, meu Deus, o incel isso, o incel aquilo. Mas no final do dia, os weirdos, os esquisitões, que gostam de coisas esquisitas e que estão se radicalizando e topando cometer crimes de violência, não são exatamente os incels que vocês imaginam. Então aí essa galera transativista à esquerda, inclusive a esquerda tá tentando tirar o dela da reta, falando que o cara era de direita, porque ele usava vamos dizer, um discurso radical de internet identificado com a direita. Não, calma aí. Esse discurso, né, ou melhor, certo fraseado oriundo de games, certo vocabulário, ele é comum. Porque é um vocabulário geracional. Você fala, vamos supor, based, é uma coisa muito geracional.
Eu já estou velho pra falar base, mas você vai encontrar gente à esquerda usando isso. Até memes, você começa a ver intercâmbio, porque é uma questão geracional, ok? Então, oi, diga, Riso. Perguntaram no chat se for um furry de onça você gosta. A gente tem um furry de onça, nosso chefe, né? É verdade. A gente tem um furry de onça aqui, sim. Confesso que nós não fazemos sexo com ele. Podemos colocar nesses termos? Nós não fazemos sexo com... Não temos atração sexual pelo nosso chefe, que é um furry de onça. Isto posto, nós temos um furry de onça aqui, entre nós. Se chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe, e deixe seu like, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Acesse nossas playlists, e veja outros cortes como esse. Vamos espalhar as nossas posições e valores, essa é nossa missão.